A enfermeira voltava para casa em meio a uma tempestade de neve quando notou um homem imóvel em um banco perto do prédio. A princípio, pensou em seguir adiante, mas algo a fez parar. Quando ele pronunciou uma única palavra, ela sentiu um calafrio de reconhecimento. Que temporal danado, resmungou Vera Andreevna, puxando com mais força o gorro e encolhendo os ombros. O vento de fevereiro açoitava seu rosto com flocos gelados, infiltrando-se pelo colarinho e atravessando o paletó gasto. Após 12 horas de trabalho na clínica, tudo o que queria era chegar em casa e cair na cama. O caminho conhecido entre os prédios de 5 andares parecia interminável, como se a neve tivesse apagado todas as referências, transformando o bairro em um deserto branco. Ela contornou o parque infantil, onde o vento balançava os balanços cobertos de neve com um rangido agudo. Um antigo carrossel, que ainda lembrava os tempos dos pioneiros com seus lenços vermelhos, girava sozinho, como se crianças invisíveis brincassem naqueles redemoinhos de neve. De vez em quando, silhuetas escuras surgiam na nevasca, outros trabalhadores apressados, curvados e anônimos naquela confusão de vento e frio. O telefone vibrou em seu bolso. Com dificuldade, tirou a luva e pegou o antigo Nokia de botões herdado da filha. Afastando o cachecol do rosto, semicerrou os olhos para enxergar a tela iluminada. Mãe, desculpe, não vou conseguir ir no final de semana. Muito trabalho. Ligação depois. Algo doeu dentro dela, mas Vera apenas apertou os lábios. Ksenia não viria novamente. Era o 3º mês seguido de adiamento. Claro, o que ela faria ali? Ver a mãe envelhecer? Guardou o celular e ajustou melhor a bolsa de compras desgastada. Através do tecido fino, sentia o formato familiar de um termômetro soviético com a tinta verde descascada. Fazia 31 anos que o usava, o mesmo tempo de sua carreira na enfermagem. Para que você sempre tenha calor, dissera Igor ao entregá-lo, antes de seu primeiro plantão noturno como jovem esposa. Ela lembrava cada detalhe daquele dia, o corredor apertado, a camisa xadrez que ele adorava, o jeito tímido com que segurou o termo como se fosse uma joia, como se não tivesse preparado uma sopa para a esposa, mas oferecido um presente de cristal. Era o mesmo termo que carregava todos esses anos, mesmo depois da morte dele. De repente, o cansaço pesou ainda mais. Vera esfregou a ponte do nariz, sentindo as pálpebras pesadas. Faltava pouco para chegar. O prédio já se desenhava à frente, escuro e familiar. Ao passar pelo banco coberto de neve na entrada, algo chamou sua atenção. Entre a neve cinzenta, uma figura se destacava. Um homem sentado, deixando-se cobrir pela neve como um objeto abandonado. Seu primeiro impulso foi ignorar. Estava frio, cansada. Poderia ser apenas um bêbado. Em 30 anos de clínica já vira muitos casos assim, trazidos, socorridos, mas sem mudança. Porém, algo a deteve. Não era a postura de quem pede ajuda, nem uma figura que inspirasse piedade. Pelo contrário, havia uma calma resignada, como se tivesse tomado uma decisão final. Vera hesitou, aproximou-se. O senhor está bem? Precisa de ajuda? Ele levantou a cabeça lentamente. Os olhos pareciam olhar através dela, perdidos no vazio. Não, obrigado. Só estou descansando. A voz era rouca, mas culta. Ela franziu a testa. No frio assim o senhor vai congelar. É possível, respondeu ele, indiferente. Aquele possível, tranquilo, a atingiu como uma descarga. De repente, estava de volta à cozinha com Igor, em janeiro de 2013. Ele sentado à mesa após ser demitido, com o mesmo olhar vazio, o rosto imóvel como uma máscara de cera. Igor, diga alguma coisa. O que dizer, Vera? 28 anos na fábrica, e aos 48 me jogam na rua. Dizem que precisam de espaço para os jovens. Na época, ela não compreendeu a profundidade daquele desespero. Tentou animá-lo, falou de novos empregos, mas 6 meses depois um infarto o levou de repente. Nem teve tempo de se despedir. Vera sacudiu a cabeça para afastar a lembrança. O homem no banco continuava imóvel, deixando a neve cobrir seus ombros, joelhos, cabelos. Mais 1 hora e o banco se tornaria seu túmulo. Venha para dentro, ordenou ela com a voz firme de enfermeira-chefe repreendendo um auxiliar descuidado. Vai se aquecer, tomar um chá. Tenho um termo comigo. Ele a olhou surpreso. Por que se importar? O senhor não me conhece. Conheço sim, respondeu ela, surpreendendo a si mesma. O senhor é uma pessoa que precisa de ajuda. Isso basta. Por um instante, ele a encarou com desconfiança, depois levantou-se lentamente. Vera notou que mancava da perna direita, mas mantinha uma postura inesperadamente digna. Havia algo de acadêmico em suas costas retas, na barba bem cuidada, no olhar apagado, porém atento. Subiram em silêncio até o 4º andar.
Ele respirava com dificuldade, mas recusou ajuda, apenas se apoiou com mais força no corrimão. Na porta, Vera tirou as chaves. O molho desgastado trazia um chaveiro de ursinho, presente de Ksenia nos tempos de escola, depois deixado para a mãe. Segure-se na parede, avisou ela enquanto mexia na fechadura. O gato pode passar entre as pernas. Ele é curioso. O apartamento os recebeu com um calor acolhedor e cheiros familiares. Compota na cozinha, pelo de gato, algo indescritivelmente caseiro, sem perfume artificial. O armário de cristal brilhava, o tapete antigo na parede estava limpo, o sofá coberto por uma manta de crochê. Sobre a mesinha, uma foto de Vera e Igor jovens, no dia do casamento em 1985. A televisão Electron envelhecida repousava sobre um móvel polido. Um gato ruivo e fofo correu até os pés do visitante, farejando sapatos molhados. Tica, não atrapalhe, repreendeu Vera, ajudando o homem a tirar o casaco encharcado. Tire os sapatos. Hesitou por um segundo, depois resolveu pegar no armário um par de chinelos masculinos, intocados há 5 anos. Eram do Igor, disse, evitando olhar para eles ao entregá-los ao visitante. Meu nome é Slava. Rostislav Pavlovich. Desculpe o incômodo, apresentou-se o homem, recebendo os chinelos com cuidado. Sua voz era áspera, como se há muito não fosse usada. Vera Andreevna, respondeu ela, indicando o caminho para a cozinha. Vou preparar o chá. Enquanto mexia na chaleira, Vera observava o hóspede às escondidas. Ele estava sentado à mesa, as mãos grandes e calejadas, não de trabalhador braçal, mas de alguém acostumado ao intelecto, repousavam com cuidado sobre a superfície. Seu rosto marcado pelo vento destacava os olhos fundos, cinzentos com um brilho de curiosidade antiga. Aqui está. Colocou diante dele uma xícara com flores azuis, faiança soviética de outros tempos. Serviu o chá quente do termo, adicionou mel e alguns biscoitos secos. Slava envolveu a xícara com as mãos, como se temesse que ela desaparecesse. Aproximou-a do rosto, inalando o vapor. Então, num gesto inesperado, pressionou a xícara quente contra a testa, fechando os olhos. Naquele movimento havia tanta saudade de um simples calor humano que Vera sentiu a garganta apertar. Virou-se para a janela, onde a tempestade rugia, para esconder as lágrimas que insistiam em vir. Sentou-se à frente dele, abraçando sua própria xícara. Tomaram o chá em silêncio, interrompido apenas pelo uivo do vento lá fora e pelo tic-tac constante do relógio de parede. Do lado de fora, a nevasca continuava. Mas naquela pequena cozinha havia algo mais. A cozinha estava silenciosa e aconchegante. Pela primeira vez em 5 anos, Vera sentia que não estava completamente sozinha. Os ponteiros do relógio na mesinha de cabeceira marcavam 6:30. Ela deitou-se de olhos abertos, ouvindo o silêncio do apartamento. O sono havia fugido de repente, substituído por um pensamento ansioso que agora martelava em suas têmporas como um metrônomo teimoso. Um estranho em minha casa. Um estranho. Sentou-se bruscamente na cama, jogando o cobertor para o lado. Só quando o ar frio tocou sua pele aquecida é que percebeu estar suada como se em febre. Passou a mão pela testa, confusa. E se foi um erro? Um homem desconhecido dentro de casa. Meu Deus, no que eu estava pensando? Deixará entrar um estranho. Colocará-o para dormir no quarto de Ksenia. Estou em meu juízo? Levantou-se com cuidado, vestiu o roupão e abriu a porta do quarto sem fazer barulho. Tisca, o gato, escorregou entre suas pernas e disparou em direção à cozinha, exigindo o café da manhã com sua traição felina. Caminhando em silêncio pelo corredor, aproximou-se da porta do antigo quarto de Ksenia. Abriu apenas o suficiente para espiar. A cama dobrável estava encostada na janela. Slava dormia, enrolado em um cobertor. Só o rosto ficava à vista, surpreendentemente sereno, sem a desolação e o cansaço resignado do dia anterior. Vera observou aquela transformação, como se outra pessoa estivesse deitada ali. Parecia até 10 anos mais jovem, as rugas suavizadas. Seu olhar percorreu o quarto, as roupas dobradas com cuidado sobre a cadeira, os sapatos velhos, mas meticulosamente limpos da neve, alinhados junto à parede, com as pontas voltadas para a porta. Hábito de ordem. Esses pequenos detalhes não se inventam. Eles se enraizam no homem ao longo dos anos. Nada parecido comigo, pensou, tropeçando até nos próprios pensamentos. Parecido com quem, afinal? Com um mendigo? E quem eram os mendigos? Talvez até ontem tivessem família, trabalho, um lar? Tisca esfregou-se insistentemente em suas pernas, lembrando-a do café da manhã. Vera fechou a porta com suavidade e dirigiu-se à cozinha. Meia hora depois, já vestida com o uniforme de enfermeira, deixou sobre o criado mudo da entrada uma chave e um bilhete. Café da manhã na geladeira.
A chave está aqui. Se sair, feche a porta. Relê-lo, mordiscando o lábio. Devo acrescentar mais alguma coisa? Fique se quiser. Volte. Bobagem. O homem certamente iria embora assim que acordasse, e faria bem. Cada um segue seu caminho. Ao fechar a porta, Vera preparou-se internamente para encontrá-lo ausente ao voltar. O dia de trabalho arrastou-se como uma névoa. Procedimentos rotineiros, soros, picadas, medições de pressão, tudo parecia acontecer à distância. Em sua mente ecoavam fragmentos da conversa da noite anterior. A imagem daquele homem na bancada de neve, abandonado como um objeto descartado. Vera Andreevna, você me ouve? O médico Nikolai Semyonovich olhava-a por cima dos óculos, surpreso. Estou dizendo, a ficha de Petrushkin, por favor. Ah, sim, claro. Ela se apressou em entregar o prontuário. Desculpe, murmurou, distraída. Está visível, resmungou o doutor. Não é típico de você. Aconteceu algo? Não, só não dormi bem. Forçou um sorriso o mais natural possível. O dia terminou mais cedo do que ela esperava. Ao subir as escadas de seu prédio, Vera parava a cada lance, o coração batendo como se fosse prestar um exame. No quarto andar, deteve-se diante da porta, ouvindo. Silêncio. Foi embora. A ideia a atingiu com uma dor inesperada. Girou a chave, empurrou a porta e congelou no limiar. Da cozinha vinha um aroma que não sentia em sua casa há anos, denso, reconfortante, o cheiro de um borscht bem temperado. Tisca correu para recebê-la, enrolando-se em suas pernas, mas Vera parecia enraizada ao chão. Seus olhos percorriam o hall, notando as mudanças. O velho suporte de guarda-chuvas que balançava há anos, agora estava firme. A portinha rangente do armário de sapatos fechava-se sem ruído, e da banheira não vinha mais o pingar irritante da torneira defeituosa. Quando Slava surgiu da cozinha, enxugando as mãos em um pano, Vera ainda estava parada na entrada, apertando a bolsa com mãos trêmulas. Boa noite, Vera Andreevna. Sua voz soava mais firme do que na véspera, embora um lampejo de ansiedade cruzasse seus olhos. Queria agradecer. Espero que não se importe. Você ficou, foi tudo que ela conseguiu dizer. Slava endireitou-se. Em sua postura, havia uma dignidade que ontem só se adivinhava por baixo das camadas de exaustão e desespero. Não podia ir embora sem agradecer. Você salvou minha vida ontem. Vera finalmente reagiu, entrou no apartamento e tirou o casaco. As mãos tremiam sem razão aparente. Sentiu a garganta apertar e, para esconder a emoção inesperada, apressou-se em direção à cozinha. Fiz um borscht de carne, disse Slava, seguindo-a. Usei o que tinha na geladeira. Espero que não se zangue. Na verdade, uma panela fumegante repousava sobre o fogão. Ao lado, uma frigideira com pirojki dourados. Até pirojki assou. Vera surpreendeu-se. De repolho, ele admitiu, constrangido. Não ficaram muito bons. A massa ficou dura. Faz tempo que não prático. Ela sentou-se no banco, atordoada. Não era um obrigado e um adeus como esperava, mas um jantar caseiro, preparado com cuidado para ela. O borscht estava excelente, encorpado, com o toque certo de acidez. Slava não esquecera nem das torradas de alho. E os pirojki, apesar de suas desculpas, estavam surpreendentemente saborosos. Enquanto comiam, ele foi se soltando aos poucos. Falou pouco, sem detalhes desnecessários, mas revelou algo de si. Sou engenheiro. Sua voz ganhava calor ao falar da profissão. Trabalhei muitos anos em uma fábrica. Qual fábrica? Perguntou Vera. Slava apenas balançou a cabeça. É uma história longa. Houve problemas no trabalho. Tive que me demitir. As coisas não deram certo com a moradia. Hesitou, olhando para as próprias mãos, depois ergueu os olhos, direto e franco. Vera Andreevna, sei que estou abusando de sua hospitalidade, mas sei consertar aparelhos, cozinhar, arrumar a casa. Se me permitir ficar alguns dias, não serei um peso. Depois, pense em algo. Não havia autocomiseração em sua voz, apenas a dignidade de quem está disposto a trabalhar honestamente pelo abrigo. E isso a conquistava mais do que qualquer coisa. Vera olhava para ele enquanto pensamentos contraditórios batiam em sua mente. Isso é loucura. Um estranho. E se os vizinhos virem? O que Ksenia vai dizer? Mas em seguida vinha outra onda. Se o expulsar, o que será dele? De volta à estação no frio. Vai congelar até a morte, e eu saberei. Ela e Igor nunca haviam sido pessoas mesquinhas, nem virado as costas quando alguém precisava de ajuda. O que ele diria agora? Bem, decidiu finalmente. Mas só até o fim da semana. Depois veremos. Slava sentiu, mas o alívio que brilhou em seus olhos foi tão evidente que a garganta de Vera voltou a se fechar. Os 2 dias seguintes trouxeram ainda mais mudanças.
Na quarta-feira, Slava consertou a televisão, que não ligava havia 2 meses, era apenas um contato solto. À noite já estavam sentados no sofá, com xícaras de chá, assistindo a sua série favorita. Na quinta, ele desmontou e reparou o aspirador de pó, que superaquecia e desligava após 5 minutos de uso, e em seguida partiu para o relógio de parede. Aquele relógio de cucos alemão presente de sua sogra estava parado havia 3 anos. Parara exatamente no momento da morte de Igor, às 2h40. Vera nunca ousara tocá-lo, como se fosse a última lembrança tangível do marido. Quando o som grave e melodioso soou pela casa pela primeira vez, ela estremeceu e deixou cair o livro. Ergueu os olhos, assustada, para Slava. Desculpe, ele deu um passo em sua direção. Não deveria ter mexido sem permissão. Não, está tudo bem. De repente, um sorriso tímido rompeu suas lágrimas. A vida continua, não é? Igor não gostaria que eu vivesse em um museu. Vera não esperava ouvir essas palavras saindo de sua própria boca, mas, no fundo, era exatamente o que sentia. Naquela sexta-feira, ao chegar do trabalho, encontrou Slava folheando uma edição antiga da revista, um número amarelecido da Técnica para a Juventude, parte da coleção de Igor, guardada com cuidado na estante. Interessado? Perguntou Vera, arrumando as xícaras para o chá. Os olhos de Slava brilharam. A transformação foi tão súbita que Vera se surpreendeu. Ele falava com paixão, gesticulando enquanto explicava os princípios da mecânica quântica, um tema que na época daquela edição era pura ficção científica, mas que agora beirava a realidade. As palavras saíam com segurança, como se ele dominasse o assunto. Diante dela não estava mais o homem indiferente da praça coberta de neve, mas um profissional engajado, quase outro ser. As noites, antes vazias, começaram a se encher de conversas. Slava revelou-se um ávido leitor dos irmãos Strugatsky. Vera, por sua vez, compartilhava casos curiosos de sua prática médica. Ele ouvia com atenção, mas bastava o assunto tocar em seu passado para que se fechasse, respondendo com evasivas. A vida ensina. Às vezes de maneiras duras. No domingo, enquanto procurava uma velha vasija no armário do corredor para colocar sobre a comoda, Vera esbarrou sem querer em uma pilha de pertences de Slava, empilhados numa cadeira. Um documento amassado caiu no chão. Nele, uma marca clara, o carimbo do Riazanski Zavod Progress, uma fábrica de máquinas-ferramenta. Não teve tempo de ler mais. Passos no corredor a fizeram guardar apressadamente o papel de volta. O coração batia descompassado, como se a tivessem flagrado em algo proibido. Quem ele é de verdade? Por que esconde seu passado? E por que tenho medo de perguntar? À noite, enquanto dobrava a roupa recém-lavada, Vera percebeu um pensamento estranho cruzando sua mente. Já não sentia mais medo de voltar para o apartamento vazio. Pior, agora ansiava pelo fim do expediente com uma expectativa esquecida. Tica, o que foi que a gente fez? Murmurou, coçando a orelha do gato ruivo. Ele apenas semicerrou os olhos, ronronando. Deixamos um estranho entrar. E agora ele já não é estranho, não é? O felino esbarrou a testa em sua palma, como que confirmando. Vera aproximou-se da janela. Lá fora a neve derretia. Gotas de água escorriam pelo beiral, marcando o ritmo de um fevereiro estranho. Primeiro geadas cortantes, agora um degelo repentino. Crianças no quintal lançavam barquinhos de papel nos riachos que se formavam. Era ao mesmo tempo alegre e aterrorizante, como o gelo da primavera, frágil e traidor. Um bater à porta a fez soltar o ferro de passar sobre a tábua. O domingo amanhecera tranquilo. O sol de fevereiro invadia o pátio, refletindo-se nos restos de neve. Tica dormitava na soleira. Slava consertava um liquidificador defeituoso na cozinha, enquanto Vera organizava a roupa. O segundo bater, mais insistente, quebrou a calmaria. Eu atendo? Slava surgiu da cozinha, enxugando as mãos na toalha. Vera sentiu, sentindo algo se contrair dentro dela. Em 2 semanas de convivência silenciosa, ninguém havia perturbado aquele pequeno mundo que se formara. Era como se a vida tivesse dado uma trégua, pausando problemas e perguntas. Na porta, porém, não estava mas um grupo. Eudokia Stepanovna, a ex-diretora da escola do 5º andar, magra e sempre ereta. Atrás dela, Roman Fyodovits, ex-chefe de seção de uma fábrica vizinha, e Nina Pavlovna, a silenciosa moradora do 1º andar, a sombra, como Vera a chamava em pensamento. Boa tarde, Vera Andreevna, começou Eudokia, lançando um olhar atento a Slava, que se recolheu discretamente à sombra do corredor. Viemos por um assunto. Vera apenas acenou, convidando-os a entrar, enquanto uma inquietação nascia dentro dela. Era inevitável. Num prédio pequeno, todos sabiam da vida uns dos outros. Os visitantes acomodaram-se na sala, trocando olhares incertos.
Vera não apressou a conversa. Que dissessem logo por que vieram. Evdokia limpou a garganta. Querida, não queremos nos meter, mas, olhou para Roman Feodovitch como se buscando apoio. Roman viu um homem entrando aqui todos os dias. Só queríamos saber se está tudo bem. Você vive sozinha, nunca se sabe. Havia genuína preocupação em sua voz. Não o julgamento que Vera temera, mas a ansiedade de pessoas idosas por uma vizinha. Antes que ela pudesse responder, Slava adiantou-se. Permitam que me apresente. Setlov Rostislav Pavlovitch. Tirou do bolso interno o passaporte e estendeu-o a Evdokia, que, surpresa, folheou-o rapidamente. Entendo a preocupação de vocês, continuou ele sereno. De fato, estou aqui temporariamente. Vera Andreevna me ajudou em um momento difícil. Roman Feodovitch tossiu, ajustando os bigodes. Bom, se os documentos estão em ordem. É que, veja bem, Slava, os tempos andam complicados. Há muitos golpistas por aí. Só nos preocupamos com a Vera. Ela é quieta, boa pessoa. As últimas palavras soaram com uma ternura que comoveu Vera até o fundo da alma. Não são inimigos, compreendeu. Eram velhos moradores protegendo, à sua maneira, o microcosmos daquele prédio envelhecido. Foi então que Evdokia estreitou os olhos, observando Slava com atenção. Espere. Você não seria aquele engenheiro de que falavam nas notícias de Ryazan? O que se opôs ao diretor da fábrica? O rosto de Slava empalideceu de forma tão abrupta que Vera temeu que ele desmaiasse. Ele afundou na beirada de uma cadeira, a voz trêmula. Como sabe disso? Minha sobrinha trabalha no arquivo do comitê municipal, explicou Evdokia, o interesse crescendo. Contou-me sobre um engenheiro honesto que se recusou a participar de esquemas duvidosos, e acabou sendo demitido. Roman Feodovitch inclinou-se para a frente. Então é você, o tal Setlov. Havia admiração sem disfarces em sua voz. Eu trabalhava na Krasny Oktyabr, sua história correu por todas as fábricas. Dizia-se, ainda existe gente que não se curva. Slava permaneceu calado, os olhos baixos. Suas mãos, apoiadas nos joelhos, tremiam levemente. Era visível o peso daquele reconhecimento inesperado. De repente Nina Pavlovna falou com uma voz frágil e trêmula. Meu Vasily também foi expulso da fábrica quando denunciou um desvio. Depois teve um infarto. As palavras caíram no silêncio como pedras. Uma teia invisível pareceu unir todos na sala, o fio de uma dor compartilhada, de um destino comum. Escute, Vera. Evdokia levantou-se, decidida. Roman e eu pensamos. Talvez possamos fazer algo para que não a importunem no trabalho. Ainda tenho alguns contatos. Vera olhou para ela, surpresa. Como sabe do meu trabalho? Evdokia sorriu, irônica. Minha querida, neste prédio não há segredos. Não eram segredos, na verdade. A Anushka da recepção, sua ex-aluna, me contou que já estão cochichando por lá. Vera queria protestar, mas em vez disso, apenas sorriu. Sentia um alívio estranho, como se o peso que esmagava seus ombros há dias de repente tivesse se tornado mais leve. Os vizinhos que tanto temia transformaram-se de repente em aliados. Vera Andreevna, passe no meu gabinete depois da reunião, disse a diretora Alla Viktorovna baixinho, sem sequer olhá-la. Vera assentiu, sentindo os ombros enrijecerem. Desde a manhã daquele segunda-feira, desde que cruzara o limiar da policlínica e notara os olhares desconfiados dos colegas, ela aguardava aquele diálogo. Alla Viktorovna, uma mulher magra de olhos perspicazes e cabelos grisalhos antes do tempo, estava sentada atrás de uma mesa coberta por pilhas de papéis. Quando Vera entrou, a diretora levantou o olhar, cansado. Sente-se, Vera, indicou ela a cadeira e pousou a caneta. Quer chá? Não, obrigada. Vera sentou-se na beirada da cadeira, tensa. Você queria conversar? Alla Viktorovna suspirou. Vera, não pretendo me meter em sua vida. Francamente, não me importa quem mora com você. Vera ergueu o queixo. Então por quê? Ontem ligaram do fundo de seguro médico. A diretora esfregou a ponte do nariz. Haverá uma fiscalização. Planejada, rotineira. Todas as policlínicas passam por isso. E você sabe, se quiserem encontrar algo vão encontrar. Fez uma pausa, olhando para algum ponto além de Vera. O diretor-geral me deu a entender, redução de 10% do quadro. O ministério exige otimização. Estão procurando quem cortar. Claro, eu defendo você. 31 anos de serviço sem uma única reclamação. Mas os boatos já correm pela policlínica. Dizem que a Vetrova está abrigando um homem, ninguém sabe quem é. Se a fiscalização ouvir isso. Vera escutava, e lhe parecia que o teto descia cada vez mais sufocante. 31 anos de vida, procedimentos, soros, plantões noturnos, milhares de pacientes que salvara, centenas de doentes difíceis que conseguirá acalmar.
E tudo poderia desmoronar. Por quê? Por ter ajudado uma pessoa. Alla Viktorovna, Vera endireitou as costas e encarou a chefe. Eu ajudei um homem em dificuldade. Foi minha escolha. Se me demitirem por isso, que seja. Havia uma dignidade tranquila em sua voz. Alla Viktorovna ergueu as sobrancelhas surpresa, como se visse sua subordinada pela primeira vez. Entendo você, Vera, disse, e havia respeito em seu tom. Mas pense na aposentadoria. Faltam apenas 4 anos. Se o fizerem por justa causa, seu tempo de serviço não será contado integralmente. Vera calou-se. Uma amargura subia dentro dela. Dou-lhe 2 semanas, retomou Alla Viktorovna, voltando-se para os papéis. Se a situação se acalmar, esquecerei esta conversa. Pelo resto do dia Vera trabalhou no automático. Os pensamentos giravam em torno de uma única pergunta: o que fazer agora? Esperar que tudo se resolva sozinho? Mas como expulsar Slava, um homem que só começava a renascer? À noite voltou para casa mais cedo que o habitual. Slava estava à mesa, rabiscando algo em um caderno. Ao vê-la, guardou a caneta e levantou-se. O que aconteceu? Percebeu logo seu estado. Precisamos conversar. Vera jogou o casaco numa cadeira. Slava, preciso saber quem você é. O que realmente aconteceu? Ele hesitou, depois assentiu e voltou a sentar-se. Vera acomodou-se à sua frente, ainda de uniforme. Eu era o engenheiro-chefe da fábrica de máquinas Progresso em Ryazan, começou ele, em voz baixa. Dediquei 26 anos àquele lugar. Entrei depois da faculdade e cheguei a engenheiro-chefe. Falava com contenção em frases curtas, mas Vera via a dor por trás de cada palavra. Em 2015 nomearam um novo diretor, Kurbatov. Veio de Moscou, jovem e eficiente como dizem hoje. E começou com a tal otimização. Slava sorriu, amargo. Só que não otimizaram a produção, e sim os esquemas de desvio de ativos. Transações fictícias, sucateamento de equipamentos em bom estado, venda por migalhas de máquinas para empresas laranja. Recusei-me a assinar os documentos. Chamei aquilo pelo que era, roubo. Enviei denúncias à promotoria, ao comitê de investigação, ao Ministério da Indústria. Fez uma pausa, reunindo forças. Contra mim fabricaram um processo. Suposta apropriação de peças no valor de 2,3 milhões de rublos. Não chegou a julgamento, não havia provas, mas minha reputação foi destruída. Ninguém queria se associar a um engenheiro problemático. Seus olhos se turvaram. Minha mulher não aguentou. Marina disse, não quero viver com um fracassado. Foi embora com o diretor de uma fábrica concorrente. Descobri depois que o romance já durava antes do escândalo. Levou nossa filha Polina, que tinha 13 anos. Disse, não se atreva a procurá-la. Não quero que ela o veja assim. Sua voz falhou, a amargura transbordando apesar dos esforços para contê-la. Perdi o apartamento funcional. Gastei 800 mil rublos com advogados. Depois vieram 4 meses de perambulação, abrigos, estações de trem, porões. Passou a mão pelo rosto. Naquela noite em que você me encontrou, eu estava 3 dias no frio. Decidi, chega. Tudo é inútil. De repente virou-se, os ombros tremendo. Peço desculpas por tê-la envolvido nisso. Vou embora agora mesmo. Não. Vera levantou-se de golpe, a voz quebrando. Você não vai a lugar nenhum. Ela própria não esperava uma reação tão veemente. Diante de seus olhos, surgiu uma cena de 5 anos atrás. O quarto de hospital, o cheiro de remédios, o bip dos aparelhos. Ir deitado após o infarto, conectado a monitores, a respiração pesada e interrompida. Os olhos inflamados com uma sombra de medo que ele tentava esconder. Ver um chique se algo acontecer comigo, não se feche. Promete que vai viver. Encontrará alguém. Você ainda é jovem. Do que está falando, Isha? Não diga isso, prometa. De repente, uma força irrompe em sua voz, como se aquele corpo esgotado ainda guardasse uma última reserva de vida. Prometo. Ela sussurra, sem acreditar nas próprias palavras, apenas para acalmá-lo. Ele morreu 2 dias depois. Não esperou pela ambulância, teve alta antes da hora. Quis economizar, afinal, não tinha mais trabalho. Prometi ao meu marido, disse Vera, voltando ao presente. Prometi não me fechar, não passar ao largo, viver. Não vou expulsá-lo, ouviu? O que quer que aconteça? Slava voltou-se lentamente para ela. Em seu rosto emaciado havia espanto e algo mais, algo que Vera não conseguia nomear. Ele a olhava como se a visse pela primeira vez. Por que faz isso? Perguntou baixo. Sou um estranho para você. Vera balançou a cabeça. Já não é. 3 palavras simples, mas que de repente mudaram tudo. Como se uma porta se abrisse de uma sala abafada para um jardim na primavera.
Lá fora, a nevasca se intensificava, mas na pequena cozinha fazia calor, e ambos sabiam que dali em diante, suas vidas estariam para sempre entrelaçadas. O silêncio noturno do apartamento era quebrado apenas pelo tic-tac regular do relógio de parede e pelos murmúrios abafados vindos da cozinha. Os ponteiros marcavam mais de 4 da manhã. Slava e Vera ainda conversavam como se tentassem, em uma só noite, recuperar anos de silêncios, de coisas não ditas, de vidas não vividas. Temos 2 semanas. Vera envolveu a xícara de chá frio com os dedos. Vamos pensar em algo. Talvez a Ksiusha possa ajudar. Ela entende de finanças, trabalha em uma grande empresa em Moscou. Devem existir leis que protejam contra essa injustiça. Slava ouvia com uma expressão de quieto assombro, como se não pudesse acreditar que alguém estivesse disposto a lutar por ele, um homem de quem todos, até os mais próximos, haviam se afastado. Vera Andreevna hesitou buscando as palavras. Você é a primeira pessoa. A primeira pessoa em 3 anos que me tratou como um ser humano, não como um pária, não como um fracassado, apenas como uma pessoa. Nunca vou esquecer isso. A voz de Slava tremia de gratidão, e Vera sentiu um calor desconfortável subir pelo pescoço. Não estava acostumada a palavras tão sinceras dirigidas a ela. Para Vera, cuidar dos outros era tão natural quanto respirar, algo que fazia sem pensar, sem esperar nada em troca. Não diga bobagens. Tentou sorrir, mas os lábios não obedeceram. Qualquer um faria o mesmo. Não, Vera Andreevna, Slava abanou a cabeça baixo. Longe de qualquer um. Um silêncio pesado se instalou entre eles. Tika pulou do parapeito da janela, espreguiçou-se e esbarrou na perna de Vera, miando com insistência. Ela o afagou distraída atrás da orelha, os dedos movendo-se por hábito, enquanto os olhos ardiam de cansaço. Os últimos dias haviam sido um turbilhão de noites em claro, tensão e uma exaustão que agora a pressionava contra o chão, como se o peso de tudo a esmagasse devagar. Você precisa descansar. Slava levantou-se da mesa, a cadeira rangendo levemente. Amanhã é dia de trabalho, e você? E eu? Vera bocejou, os pensamentos embaçados pelo sono. Ainda vou ficar um pouco, e respondeu ele, como se lesse seus pensamentos. Ela não se lembrou de adormecer na poltrona. Sonhos fragmentados misturavam-se a ruídos reais, passos no corredor, o rangido da porta, o tic-tac do relógio na parede. Quando acordou de sobressalto foi o clique suave da fechadura que a arrancou do sono. Levou um instante para entender onde estava. O mostrador do relógio da cozinha marcava 5 horas em ponto. Do lado de fora, a noite ainda resistia, mas o ar já trazia aquele pressentimento úmido e frio que antecede a aurora. Slava? Chamou, ergueu-se com dificuldade, as articulações doloridas pela posição incômoda. Silêncio. Vera correu até a entrada. O cabide vazio. Nenhum casaco pendurado, nenhuma bolsa surrada, aquela mesma que ele trouxera consigo na primeira vez, como se carrega o pouco que resta de uma vida. Sobre a comoda, um papel branco destacava-se contra a madeira escura. Ela o pegou com mãos trêmulas. A letra era nítida, precisa, traços retos de quem estava acostumado a desenhar plantas e esquemas. Querida Vera Andreevna, perdoe-me por ir embora sem me despedir. Não posso permitir que, por minha causa, você perca seu trabalho, sua aposentadoria, sua tranquilidade. Você dedicou 31 anos da sua vida àquela policlínica e não merece problemas por causa de um estranho que apareceu em sua porta. Essas 2 semanas em sua casa foram os dias mais claros que tive nos últimos 3 anos. Você me devolveu algo que eu achava perdido para sempre, a fé na bondade e na humanidade, na ideia de que o mundo não é feito só de máscaras e indiferença. Não me procure. Não sou digno do que você fez por mim. Com profundo respeito e gratidão, R.P. Setlov. As palavras dançavam diante de seus olhos enquanto ela se deixava cair no banco da cozinha, a folha amassada entre os dedos. O corpo pareceu petrificar-se. Lá fora, o céu começava a clarear tímido, como se o próprio março hesitasse em nascer. Uma luz pálida filtrava-se pelas cortinas, desenhando listras esmaecidas no chão. A cozinha, que minutos antes ainda guardava o calor de uma presença, agora parecia maior, mais vazia, como se as paredes tivessem se afastado para acomodar o vazio. Algo quente escorria por seu rosto. Vera levou os dedos às bochechas, lágrimas. Chorava. Pela primeira vez em 5 anos, desde a morte de Igor, chorava sem contenção, sem a vergonha de ser vista. Os ombros sacudiam, a respiração falhava. Tika esfregava-se em suas pernas, miando em tom de súplica, mas ela não via, não ouvia. Meu Deus, o que eu fiz? O pensamento a golpeou como uma lâmina. Tinha aberto as portas do coração, e ele fora embora. Como Igor. Todos partiam, e ela voltava a ficar sozinha.
Nos 2 dias seguintes, Vera funcionou no automático. Os procedimentos na clínica, as anotações nos prontuários, as conversas com os pacientes, tudo passava por ela como através de um vidro embaçado. Não notava os olhares preocupados das colegas, não respondia às perguntas cuidadosas. Vera, você não está bem? Galina, a antiga companheira de trabalho, tocou-lhe o braço durante o intervalo do almoço. Aconteceu algo? Não, só não dormi direito, forçou um sorriso que não chegou aos olhos. Ninguém podia saber da sua angústia silenciosa, das noites em que perambulava pelos lugares que Slava poderia frequentar, a estação de trem, os parques próximos, os porões de prédios abandonados onde, diziam, os sem-teto se abrigavam do frio. Na quinta-feira, após o expediente, foi até a estação central, apertando no bolso uma foto borrada de Slava, tirada às escondidas com seu velho Nokia enquanto ele lia à mesa da cozinha. Homem, cerca de 50 anos, manca da perna direita, fala de maneira culta, repetia para os funcionários, as faxineiras, os seguranças. A atendente de plantão, com olheiras fundas sob a luz fluorescente, olhava para ela com compaixão, mas sem esperança. Moça, aqui passam centenas como ele. Vêm, dormem, somem. É inverno, todos procuram um canto quente. No sábado e no domingo, Vera visitou os hospitais mais próximos. Salas de emergência, enfermarias de cirurgia. Quem sabe uma queda, um caso de hipotermia. Em um dos corredores, esbarrou com um antigo colega de faculdade, agora médico plantonista. Procurar alguém sem nome é como buscar uma agulha num palheiro, disse ele, folheando o livro de registros. Se entrar, a gente checa pelo documento. Deixe seu número. No domingo à noite chegou a abrigada pela assistência social, um espaço semi-subterrâneo que cheirava a umidade e desinfetante barato. A funcionária, uma mulher jovem com olhos cansados, examinou a foto com atenção. Aqui passam dezenas como ele, suspirou. Ex-engenheiros, professores, médicos. A crise jogou muita gente na rua. Não há vagas nem para os que têm prioridade. Mas vou guardar o rosto. Se aparecer, ligo. Vera deixou o número, mas sabia que era uma promessa vã. Na segunda-feira, 5 de março, foi para o trabalho como um autômato. Os gestos eram mecânicos, as respostas monossilábicas. Durante o intervalo, ficou na sala dos médicos, os olhos fixos no celular mudo. A memória cruel lhe trouxe outra espera angustiante. 2013, o ano em que Igor não voltou para casa. A primeira vez em que ele não apareceu do trabalho, sem um telefonema, sem aviso. Ela ligara para todos os hospitais, e o pior pressentimento se confirmara na cardiologia. Um infarto, o primeiro de uma série que 6 meses depois, o levaria para sempre. Meu Deus, não de novo. Não posso passar por isso outra vez, rezava em silêncio, sem saber a quem se dirigia. A vida, com uma precisão cruel, parecia repetir-se. Como se alguém, lá de cima, brincasse com ela em um jogo sem piedade. À noite, ao voltar para o apartamento vazio, Vera pôs a chaleira no fogo, encheu a vasilha de tica. Os gestos habituais não conseguiam preencher o vazio que agora ocupava cada canto da casa. Até o gato, normalmente barulhento e exigente, estava quieto, como se compreendesse sua dor. Tica, onde ele está? Perguntou, agachando-se diante do felino. Está vivo? Meu Deus, nem sei por onde começar a procurar. Os olhos dourados do gato piscaram, mas, é claro, não havia resposta. Vera sentou-se à mesa, apoiou a cabeça nos braços. Os ombros curvaram-se, as costas arquearam sob um fardo invisível. De repente sentiu-se tão exausta, tão gasto, como se envelhecesse 10 anos em um instante. Não consegui salvar Igor. E agora Slava. Por que, meu Deus? Por quê? Não percebeu quando escorregou para um sono pesado, a cabeça apoiada nos braços cruzados, como uma aluna que adormece em uma aula tediosa. O toque estridente do telefone a arrancou do torpor. Vera estremeceu, desorientada. O aparelho antigo na parede berrava com insistência. O relógio marcava 21h30. Ela atendeu, a voz rouca. Alô? Boa noite. É a residência dos Vetrovich? Uma voz masculina, calma, educada, desconhecida. Sim, apertou o aparelho contra a orelha. O coração disparou como se quisesse saltar pela garganta. Meu nome é Igor Leonidovich, gromou. Desculpe pela hora. Erdokia Stepanovna, sua vizinha, me passou seu número. Estou procurando Rostislav Pavlovich Tsetlov. Disseram que ele esteve hospedado com a senhora. O nome a atingiu como uma descarga elétrica. Vera agarrou-se à borda da mesa para não cair. A voz falhava, mas conseguiu balbuciar. Ele esteve aqui. Saiu há uma semana. Procuro por ele desde então, mas... O que a senhora está procurando? A voz do homem soou genuinamente surpresa. É claro que estou procurando. Vera quase gritou as palavras, a voz quebrada pela urgência.
Ele está doente, sem dinheiro, sem onde morar. Faz frio nas ruas. Tenho medo de que algo tenha acontecido com ele. Do outro lado da linha, houve um silêncio de alguns segundos, como se o desconhecido estivesse processando o que ouvirá. Desculpe, mas por que isso importa para a senhora? Finalmente perguntou com um tom que tentava ser delicado, mas soava intrusivo. Não quero ser indelicado, mas vocês mal se conhecem. Vera passou a mão pelo rosto, como se pudesse apagar a tensão dos últimos dias. Como explicar àquele homem algo que ela mesma não compreendia? Como traduzir em palavras o que havia se instalado em sua alma aquelas 2 semanas? Não sei como explicar, sua voz falhou. Ele não é um estranho para mim, entende? Simplesmente não é. Ouviu-se um suspiro profundo do outro lado da linha. Então, a voz do homem amornou. Entendo. Vera Andreevna, podemos nos encontrar. Preciso lhe contar sobre a Slava. E acho que sei onde ele pode estar. As palavras a deixaram tonta. Ela afundou na banqueta, os nós dos dedos brancos de tão forte que apertava o telefone. Claro. Quando? Onde? Combinaram para o dia seguinte, 6 de março, às 18 horas em ponto, no Café Ogoniok, perto da estação. Quando desligou, Vera sentiu algo que não experimentava havia uma semana. Uma esperança frágil, como o primeiro broto de neve a furar a terra congelada. O Café Ogoniok escondia-se na sombra da praça da estação, um pequeno estabelecimento desgastado pelo tempo preso entre épocas. Vera chegou 15 minutos mais cedo. Com dedos trêmulos desabotoou o casaco, mas não o tirou. Dentro, o ar não era muito mais quente do que na rua de março. Mesas de plástico, toalhas de mesa gastas, o cheiro de café misturado ao aroma quente de pirojki recém-saídos do forno. Ela escolheu uma mesa junto à janela, de onde podia ver a porta de entrada. O coração batia descompassado, como de uma adolescente antes do primeiro encontro. Mas não era um encontro, era esperança. Frágil como o primeiro gelo, mas a única que lhe restava. O sino sobre a porta tilintou, e Vera levantou os olhos. Um homem entrou, postura ereta, quase militar, trajes simples porém impecáveis, apesar do desgaste visível. Seus olhos, agudos e observadores, varreram o salão e pararam nela, como se soubesse exatamente a quem procurar. Vera Andreevna. Ele estendeu a mão. Igor Leonidovich gromou. O aperto de mão foi firme, seco, seguro, a mão de alguém acostumado a lidar tanto com projetos quanto com metal. Vou pedir chá, disse ele, sem esperar confirmação. Aqui servem um bom com rosa mosqueta. Quando voltou com 2 copos fumegantes em porta-copos, Gromov sentou-se à sua frente e foi direto ao ponto. Eu e Slava trabalhamos juntos por 23 anos. Eu era seu braço direito, vice-chefe de projeto. Falava baixo com a confiança de quem domina o assunto, como um professor diante de alunos. Ele chegou à fábrica em 92, logo após a pós-graduação. 26 anos, doutor, olhos brilhantes. Poderia ter ficado na academia, mas queria fazer algo concreto, que pudesse tocar com as próprias mãos. Naquela época, tudo desmoronava e ele queria construir. Gromov tomou um gole de chá como se saboreasse não só a bebida, mas também as memórias. Em 20 anos, Slava chegou a chefe de projeto. Desenvolveu um sistema único para máquinas-ferramenta, redução de vibração em 40%, precisão maior. 12 patentes, prêmio regional. Com ele a fábrica floresceu. Contratos militares, exportação para Bielorrússia e Cazaquistão. 850 empregos. Uma cidade inteira dependia daquele lugar. Vera ouvia, contendo a respiração. O Slava de que Gromov falava, aquele engenheiro brilhante, inventor, líder, era um estranho para ela. O homem que conhecera estava quebrado, perdido, encolhido em um banco sob a neve. Então Gromov bateu o copo na mesa com tanta força que o chá transbordou no pires. Em 2015 chegou um novo diretor, Kurbatov, mandado de Moscou, um gestor eficiente como eles se chamam hoje. Relógio de ouro, zero noção de produção. Começou com a tal otimização. Sua voz tremia de raiva contida. Slava foi o primeiro a perceber, não era otimização, era saque. Equipamentos sumiam, máquinas vendidas como sucata para empresas laranja. Pedidos eram desviados para concorrentes em troca de propina. Ele se recusou a assinar os documentos de baixa. Disse na cara, isso é roubo. E Kurbatov, você não entende os novos tempos, Setlov. Gromov balançou a cabeça. Slava denunciou a promotoria. Kurbatov descobriu e começou o inferno. Armou um processo contra ele. Acusação, desvio de peças. Dizia que ele encomendava componentes para a fábrica e vendia no mercado negro. Testemunhas falsas, documentos forjados. Não chegou a julgamento, não havia provas. Mas a fábrica o demitiu por iniciativa própria, com data retroativa.
Vera apertava as mãos debaixo da mesa até as unhas se cravarem nas palmas. De repente sentiu-se testemunha de um crime recente, mas não menos brutal por isso. A mulher o deixou, continuou Gromou olhando pela janela. Descobriu-se que ela já tinha um caso com o diretor de uma fábrica concorrente antes de tudo isso. Levou a filha, interceptava as cartas dele, não deixava que se vissem. A casa funcional que era da fábrica foi retomada. Todas as economias foram para advogados. Destruíram sua reputação completamente. Em nossa cidade, isso é pior que tudo. Boatos se espalham mais rápido que a verdade. Ele calou-se e curvou os ombros como se envelhecesse diante dos olhos dela. Depois, ergueu o olhar para Vera. Pedi demissão um mês depois dele. Não conseguia trabalhar com Kurbatov. Minha mão não assinava aqueles papéis. Fui para uma pequena oficina como mestre. 2 anos procurando Slava. Queria dizer a ele, não foi em vão, que a justiça às vezes existe. Gromou esboçou um sorriso amargo. A fábrica de Kurbatov faliu em 2017. Ele esvaziou os ativos e fugiu, mas foi ganancioso demais. A promotoria começou a investigar e descobriu exatamente o que Slava havia denunciado 3 anos antes. Sua voz falhou. Agora apareceram investidores. Querem reerguer a produção, mas sem o sistema dele é impossível. Precisamos dos projetos, dos conhecimentos. Só ele entende todos os detalhes. É a chance de recuperar tudo, a fábrica, os empregos, o bom nome. Vera tirou do bolso um smartphone e mostrou a foto borrada que havia exibido na estação. É ele. Gromou olhou e arfou como se levasse um soco. Meu Deus, é ele. Como mudou. Procurou no bolso interno do paletó e retirou uma fotografia antiga, desgastada nas dobraduras. Aqui, 2011. Cerimônia por um contrato militar. Na imagem, um grupo de homens de terno. No centro, Slava, jovem, confiante, com uma insígnia de condecoração no paletó, os olhos brilhantes. Vera observava e o coração se apertava. O homem da foto e aquele que encontrara no banco eram como 2 pessoas diferentes. Não 3 anos, mas 3 décadas o separavam. A senhora sabe onde ele está? Foi tudo que conseguiu perguntar. Acho que sim, assentiu Gromou. Há um lugar. Um centro de reabilitação na rua Pervomaiskaya para antigos intelectuais técnicos. Lá vão ex-cientistas e engenheiros médicos. Slava tinha um conhecido lá, o Dr. Kolesniko. Trabalharam juntos em brigadas de construção. Vamos! A velha Niva de Gromou rangia pelas ruas esburacadas da periferia. Vera olhava pela janela, mas não via nada. Diante dos olhos, apenas a foto do Slava jovem, cheio de força, e a imagem do homem que encontrara. 3 anos. Apenas 3 anos. Quão rápido uma vida pode desmoronar. O centro de reabilitação. O prédio do centro de reabilitação revelou-se uma construção antiga de tijolos vermelhos, erguida ainda nos anos 1950. A placa na entrada, desgastada pelo tempo, perdia a tinta em lascas, mas os degraus da escada estavam varridos com esmero. Ao cruzar a porta, Vera foi recebida por um cheiro familiar, uma mistura de água sanitária, remédios e o aroma distante de comida de refeitório. Conhecia bem aquele ambiente, tinha trabalhado em lugares assim e sabia o que se escondia por trás daquela esterilidade hospitalar. Nas paredes do corredor, fotografias desbotadas mostravam os hóspedes em tempos melhores, em laboratórios, junto a máquinas, em salas de cirurgia. As legendas eram curtas, quase anônimas. Ivanov V, PD professora Semionova L, CMN cirurgiã. Vera diminuiu o passo. Aqueles rostos jovens seguros necessários ao país, agora reduzidos a sombras em um corredor de um asilo para inválidos. O que havia acontecido com eles? A mesma coisa que com Slava. Um vigia, um veterano de cerca de 70 anos, sentava-se atrás de uma mesinha com um jornal gasto. Alsetlov? Repetiu, examinando Gromou e Vera com um olhar experiente. 3ª enfermaria, 2º andar. Mas não demorem. Ele está com inflamação nos pulmões. O Dr. Kolesniko proibiu qualquer agitação. O coração de Vera acelerou. Inflamação nos pulmões. Em março, depois de noites ao relento, era um milagre que não fosse pneumonia. Subiram em silêncio. Gromou bateu com cuidado na porta da 3ª enfermaria e, sem esperar resposta, entreabriu-a. A sala era pequena, com 4 camas, mas apenas uma estava ocupada, junto à janela. Slava jazia debaixo de um cobertor, pálido, os olhos fundos, as maçãs do rosto afundadas. Sobre a mesinha de cabeceira, um livro de resistência dos materiais, as páginas amareladas pelo tempo. Ao perceber a porta se abrir, ergueu o olhar, e congelou. Vera viu seus olhos se arregalarem, o corpo tentar se levantar por instinto, até ser interrompido por um acesso de tosse seca, gutural.
Não se levante, ela se aproximou sem pensar, esquecendo toda a cautela. Meu Deus, Slava, o que fizeram com você? Ele a encarava como se visse um fantasma. A tosse o impedia de falar, mas com esforço, arrancou um sussurro rouco. Como está? Me encontraram? O Igor Leonidovich. Ele a procura. Na porta, Gromov apareceu. Olá, Slava. Slava recostou-se no travesseiro, incrédulo. Igor, você? Sou eu, Gromov avançou. Procurei por 2 anos. Até que enfim, fitaram-se. 2 velhos companheiros, separados por circunstâncias e pela vontade alheia. Slava foi o primeiro a desviar o olhar. Nele, uma mistura de alegria, vergonha e desconforto. Por quê? Perguntou baixo. Você é necessário, Slava, respondeu Gromov direto. A fábrica pode ser reconstruída. Há investidores, parte do equipamento ainda está lá, mas sem o seu sistema, não há jeito. Precisamos dos projetos. Precisamos de você. Slava virou-se para a janela. A voz saía abafada. Não vai dar certo. Me demitiram com uma mancha no currículo. Minha reputação. A Kurbatova foi presa. Gromov interrompeu. Em 2017 por fraude. 6 anos de prisão. Todas as suas maquinações vieram à tona. Seu nome foi limpo. Slava calou-se. E Vera viu, ele não acreditava. Perderá demais para aceitar, assim de repente há a chance de voltar. Ela sentou-se na beira da cama e tomou sua mão pela primeira vez. Uma mão quente de febre seca, frágil, com veias saltadas. Slava não a retirou, mas também não respondeu ao aperto. Apenas permitiu que aquele contato existisse. Slava começou Vera, escolhendo palavras que vinham não da razão, mas do peito. Sou apenas uma enfermeira, não entendo de fábricas. Mas trabalho com pessoas há 31 anos. Sei reconhecer quem desiste e quem luta. Fez uma pausa, sentindo um nó na garganta. Você não é dos que desistem. Senão, não teria denunciado tudo à promotoria. Não teria recusado um acordo com a consciência. E agora não estaria lendo esse livro, apontou para o volume gasto, mas deitado, olhando para o teto. Ele continuou a fitá-la pela janela, mas ela viu seus lábios tremerem. Há 6 anos, meu marido morreu, prosseguiu Vera, a voz trêmula, sem tentar esconder. Igor, o demitiram da fábrica. 6 meses depois, um infarto. Não consegui salvá-lo. Não soube protegê-lo. Lágrimas não chamadas ardiam em seus olhos, mas ela falou como se rompesse uma barragem que as continha há anos. Todos esses anos, apenas existia. Casa, trabalho, casa. Como um robô. Até aquela noite de fevereiro quando o vi naquele banco. E algo dentro de mim estalou. Só então percebeu que acariciava a mão dele com gestos leves, quase imperceptíveis, como se fosse uma criança doente. Você me lembrou o que é ser necessária. O que é cuidar não por obrigação, mas por vontade. Você me devolveu a vida, entende? As lágrimas escorriam, mas ela não as enxugou. Se agora você disser que tudo acabou, que não merece, então eu também desperdicei minha esperança. Desperdicei ao acreditar que é possível recomeçar. Slava voltou-se para ela lentamente. Seus olhos estavam úmidos, a íris cinzenta transformada em vidro transparente pela umidade. Tenho medo de decepcioná-los. Você nos decepcionará? Perguntou Vera, firme, sentindo pela primeira vez em anos aquela certeza interna, dura como aço. Ou vai tentar? Ele olhou longamente para a mão dela, que ainda segurava a sua. Depois, devagar, assentiu. Tentarei. Uma palavra. Mas quanta vida cabia nela? Vera sorriu entre lágrimas. Gromov pigarreou, visivelmente comovido, apesar da aparência rústica. Amanhã venho buscá-lo, disse, tentando soar pragmático. Vamos à fábrica. Você verá o que sobrou. Do lado de fora, caía a neve de março, pesada, molhada, a última antes da primavera. O vento atirava contra o rosto pedaços de gelo e respingos de neve derretida, mas a Vera parecia que a rua estava mais quente do que nos últimos meses. Voltaram em 3, Slava no banco de trás da Niva, ainda pálido, mas sem aquele rubor febril que a assustara no centro de reabilitação. O Dr. Kolesniko relutara em liberá-lo, mas cedeu quando Vera apresentou sua identificação de enfermeira e prometeu cuidados adequados. Chegaram. Gromov freou diante do prédio. Deixa-eu ajudar. Sozinho, objetou Slava baixo. Preciso fazer sozinho. Vera entendeu. Depois de meses de humilhação, dependendo da caridade alheia, aqueles poucos metros eram uma questão de dignidade. Ela apenas o apoiou pelo cotovelo, mais para sentir sua presença do que para sustentá-lo. Na porta do prédio, Eudokia Stepanovna os aguardava. Erguida como uma sentinela, o casaco velho, mas impecavelmente passado. Ao ver Slava, seu rosto se iluminou, como se recebesse um parente querido. Voltou. E bem feito.
Avançou com passos decididos. Fizemos algumas averiguações. Você é um herói, Roislav Pavlovich. Slava piscou, confuso com aquela recepção. Evdokia Stepanovna, sem dar tempo para reações, tirou de sua bolsa volumosa uma pasta de papelão surrada. Reunimos 94 assinaturas em seu apoio. Vera, enviamos uma delegação à diretora. Dissemos que se tocassem em Vetrova, o prédio inteiro se levantaria em sua defesa. Vera pegou a pasta com dedos trêmulos, só então compreendendo do que se tratava. O trabalho. Tinha se esquecido completamente da ameaça de demissão. Os eventos da última semana haviam apagado tudo, menos a busca por Slava. Dentro do apartamento, no calor da sala, Slava afundou-se em uma cadeira no corredor, tentando recuperar o fôlego. Subir até o quarto andar não fora fácil, mas teimara em recusar ajuda. Por que eles fizeram isso? Perguntou, entre tosses. Nem me conhecem. Vera ajudou a tirar o casaco, entregou-lhe chinelos. Conhecem, respondeu suave. A Evdokia Stepanovna encontrou um artigo no jornal sobre a história da fábrica. Contou a todos no prédio. As pessoas lembram como é ver um homem honesto ser destruído. Ele balançou a cabeça, incapaz de acreditar. E Vera compreendeu de repente, aquilo era mais poderoso que qualquer remédio. Saber que não estava esquecido. Que nem todos o haviam traído. Nem todos o haviam abandonado. Ainda havia quem acreditasse na justiça. Na cozinha, Vera serviu-lhe chá na mesma xícara com flores de centáurea, quase um símbolo daquilo que agora os unia. Slava seguiu-a em silêncio, as mãos envoltas na porcelana quente, o olhar perdido em algum ponto distante dentro de si mesmo. Lágrimas escorriam-lhe pelo rosto, mas ele nem parecia percebê-las. Vera aproximou-se por trás, devagar, e abraçou-o pelos ombros. Não era o toque de uma enfermeira, nem o gesto profissional de quem cuida de um estranho. Era o abraço de uma mulher a um homem, de alguém próximo a alguém que se tornou ainda mais próximo. Tudo ficará bem, sussurrou, sentindo os ombros dele tremerem sob suas palmas. Prometo. Nos dias que se seguiram, a vida ganhou um ritmo e uma ordem que Vera não conhecia havia anos. Pela manhã, ela saía para o trabalho, deixando o café da manhã e os remédios de Slava organizados por horário. Voltava ao meio-dia para verificar como ele estava, aplicar a injeção de antibiótico. Depois, de volta ao trabalho e à noite para casa. Slava se recuperava mais rápido do que ela esperava. A febre cedeu em 2 dias. A tosse arrefecia. Era a força de uma constituição sã, mas também algo mais, uma vitalidade inexplicável que parecia ter despertado naquele homem que todos julgavam quebrado. Passava a maior parte do tempo à mesa, reconstruindo os esquemas de seu sistema a partir da memória. Gromot lhe trouxera papel, lápis, réguas, transferidores, tudo de que um projetista precisava. Vera o encontrava curvado sobre as folhas, tão concentrado que nem percebia sua chegada. Ela deixava ao lado do cotovelo uma xícara de chá, um prato com sanduíches. Às vezes ele capturava sua mão, apertava-a em gratidão, sem desviar os olhos do trabalho. Esse gesto simples bastava para que um calor se espalhasse por dentro dela. Tisca, como se compreendesse a importância daquele momento, deixou de se esconder do hóspede. Pelo contrário, acomodava-se nos joelhos de Slava ronronando, os olhos semicerrados contra a luz. Quando o gato adormecia ali, Slava permanecia imóvel por horas com medo de perturbá-lo. Era uma cena tão terna e ao mesmo tempo tão absurda que Vera sorria às escondidas ao observá-los. O telefonema da filha na manhã de sábado 10 de março pegou-a de surpresa. Mamãe, o que está acontecendo aí? A voz de Ksenia soava preocupada. A Evdokia Stepanovna me ligou ontem no celular. Você tem um homem morando aí. Vera fechou os olhos. Claro que deveria ter ligado antes para avisar, mas como explicar em poucas palavras algo que havia virado sua vida de cabeça para baixo? Como resumir numa conversa telefônica uma história que ainda ela mesma tentava compreender? É uma longa história, Ksenia. Mamãe, estou pegando o trem agora, interrompeu a filha. Chego à noite. Precisamos conversar. O sinal de ocupado soou na linha. Vera virou-se para Slava, que pelo jeito ouvirá tudo. Sua filha vem. Ele largou o lápis, inquieto. Está preocupada. Talvez eu deva me ausentar por um tempo para não constrangê-la. Não, respondeu Vera firme. Ninguém sai daqui. Ksenia chegou às 8 da noite com uma mala. Decidida como sempre. Terno impecável, cabelo preso com rigor, olhar analítico varrendo o ambiente. Vera reconheceu naquela mulher segura os ecos de si mesma na juventude, a mesma ruguinha entre as sobrancelhas, a mesma inclinação de cabeça ao avaliar uma situação. Mamãe. Abraçou-a na porta, mas logo seus olhos se voltaram para Slava, curvado sobre a mesa de desenho.
Rostislav Pavlovich, apresentou-se ele, endireitando a camisa emprestada, alisando os cabelos onde a prata da idade brilhava. Muito prazer. Ksenia o examinou com um olhar rápido e calculista. Ksenia, podemos conversar? Pediu a mãe. Foram para a cozinha, fechando a porta. Vera sentia a tensão da filha na pele, mas não se apressou em falar. Que perguntasse. Mamãe, você sabe o que está fazendo? Ksenia batucava as unhas na mesa. Deixou um estranho entrar em sua vida, um homem do qual não sabe nada. Vera serviu chá para as duas, sem pressa, e começou a contar tudo desde o início. O encontro na nevascada, como Slava consertar a televisão e o relógio, seu passado, a demissão, a busca com Gromov. Não omitiu nada. Ksenia ouviu em silêncio. Vera via seu rosto passar do ceticismo à surpresa, da surpresa à compaixão. Ou seja, resumiu a filha, ele foi contra o sistema e perdeu tudo. Havia admiração genuína em sua voz. Tudo, confirmou Vera. Mas não se quebrou. Ksenia ficou calada por um instante, aquecendo as mãos na xícara, o mesmo gesto de Slava. Depois ergueu os olhos, direta. Mamãe, você se apaixonou? Não era uma pergunta. Uma constatação simples e clara, como um diagnóstico. Vera sentiu o calor subir-lhe às faces. O que está dizendo? Tenho 56 anos. E daí? Ksenia sorriu, e naquele sorriso Vera viu de repente Igor, sua ironia suave. Papai queria que você fosse feliz, pedia para não se fechar. A memória invadiu sem aviso, dolorosamente viva. O quarto de hospital, o cheiro de medicamentos, o bip dos aparelhos. Igor deitado, conectado a tubos, a respiração pesada, entrecortada. Ver um chique se eu não me safar, sussurrava, os dedos fracos apertando os dela. Promete não se isolar. Encontrará alguém e viverá. Promete. Não fale assim. Você vai se safar. Ela chorava, as lágrimas caíam no lençol do hospital. Promete. Havia tanta súplica em sua voz que era impossível recusar. Prometo, Igruka. Prometo. Ele morreu 2 dias depois. E ela trancou aquela promessa no fundo da alma, como se tranca num armário as roupas de um morto, coisas às quais dói demais tocar. Eu prometi ao seu pai, disse Vera, voltando ao presente. E agora acontecerá. Ksenia a abraçou, e naquele abraço havia tanta compreensão que as palavras se tornaram desnecessárias. Na segunda-feira, 12 de março, à noite, Slava foi pela primeira vez à fábrica com Gromov para ver o que restara da produção. Antes de sair, ficou longo tempo diante do espelho, ajustando o paletó velho, emprestado de um vizinho. Nervoso como um estudante antes de uma prova. Tudo dará certo, disse Vera, ajeitando-lhe a gola. Lembra? Eles é que vieram procurá-lo. Quando o carro de Gromov dobrou a esquina, ela sentiu um vazio estranho, como se uma parte sua tivesse saído junto. Ocupou-se com as tarefas domésticas, lavou a louça, passou pano nos móveis. O telefone fixo tocou enquanto estendia a roupa lavada. Alô? Atendeu, segurando o aparelho entre o ombro e a orelha. Boa noite. Uma voz feminina fria e precisa. Sou Marina Svetlova. Ou melhor, Volkova. A ex-mulher de Rostislav. Vera baixou lentamente as mãos com o pano úmido e endireitou-se, apertando o telefone contra a orelha. Boa noite. Disseram-me que Slava está com você, continuou a mulher, sem rodeios. Quis avisar. Não deixe que ele alimente esperanças de reencontrar a filha. Algo gelado e pesado assentou-se dentro de Vera. Respondeu com contenção. Isso não cabe a mim dizer. Cabe a ele. A impaciência transparecia na voz de Marina. Polina tem agora uma família estável, um bom pai. Não quero que ela veja o pai daquele jeito. Na última palavra havia tanto desdém que Vera apertou mais o telefone. Daquele jeito? Ou seja, honesto. Do outro lado, um suspiro irritado. Honesto? A voz de Marina subiu, quase um grito. Ele é um teimoso tolo que sacrificou a família por princípios. Podia ter se calado, assinado os papéis e viveríamos normalmente. Normalmente? Repetiu Vera, baixa. Com o dinheiro que todos roubam. Marina quase berrava. Você caiu da lua? Nosso tempo é de quem se adapta, não de quem vai para as barricadas. Vera fechou os olhos. Uma onda de raiva crescia dentro dela, não uma fúria explosiva, mas algo quieto e gelado. Raiva por Slava, por tudo que ele perdeu, pela traição dos que deveriam estar ao seu lado. Talvez você tenha razão, respondeu Vera, com uma calma que contrastava com o tumulto dentro dela. Mas me alegra saber que existem pessoas como Slava. É nelas que o mundo se sustenta. Do outro lado da linha fez-se silêncio. Um silêncio denso, carregado de tudo que não foi dito. Até que a voz de Marina cortou o ar, fria e irônica. Claro, claro. Vamos ver o que você vai cantar daqui a 1 ano. Uma pausa. E diga a ele que nem tente entrar em contato com Polina.
proibia-a de responder às cartas. A ligação foi interrompida com um clique seco. Vera devolveu o telefone ao gancho com lentidão, como se cada movimento pesasse uma tonelada. Seus dedos tremiam levemente. Não eram lágrimas de autocomiseração que ardiam em seus olhos, mas uma dor surda, profunda, por ele. Por Slava que, sem saber, acabará de perder até o direito de ser lembrado pela própria filha. Permaneceu imóvel, os cotovelos apoiados na mesa, até que ouviu o ruído da chave girando na fechadura. A porta se abriu, e uma lufada de ar frio de março entrou com Slava. Seu rosto estava corado pelo vento, os olhos brilhavam com uma luz que ela não via há tempos. Sem fôlego, quase tropeçando nas próprias palavras, ele anunciou: Vera, a fábrica pode ser reconstruída. Os galpões estão intactos, parte dos equipamentos ainda está lá. Sua voz animada quebrava o silêncio da cozinha como um raio de sol após a tempestade. Mas então ele a viu. O sorriso congelou em seus lábios. O entusiasmo que o fazia parecer 10 anos mais jovem esvaiu-se em segundos, substituído por uma sombra de preocupação. O que aconteceu? Perguntou, aproximando-se. Sua mão pairou no ar, como se quisesse tocá-la, mas não ousasse. Vera queria mentir, inventar uma desculpa, uma ligação errada, um mal-entendido qualquer, mas as palavras não vieram. Apenas um suspiro trêmulo. Foi a Marina. Slava afundou na cadeira em frente a ela, como se alguém lhe tivesse cortado as pernas. Cada músculo de seu corpo pareceu murchar. O que ela queria? Murmurou, embora já soubesse a resposta. Vera repetiu a conversa, suavizando as arestas mais cruéis, omitindo os detalhes que doeriam demais. Mesmo assim, a cada frase, era como se alguém espremesse o sangue de seu rosto. Quando ela terminou, Slava pronunciou um único nome, quase um lamento: Polina. Sua voz quebrou. Ela faz 15 anos agora. A última vez que a vi, tinha 13. Os dedos se entrelaçaram, apertando-se até ficarem brancos. Escrevi cartas. Nenhuma resposta. Marina interceptava tudo, completou Vera, baixinho. Minha menina. Slava baixou a cabeça, os ombros curvados sob o peso de uma culpa que nenhum tempo apaziguaria. Ela deve me odiar, deve achar que a abandonei. Vera deslizou a cadeira para mais perto e envolveu seus ombros com os braços, como fizera naquele primeiro dia em que ele voltará, quebrado, mas ainda de pé. Ela vai saber a verdade, sussurrou. Um dia vai entender, e então virá até você. Ele levantou os olhos, e o que ela viu ali a partiu pelo meio, um vazio sem esperança, como se todas as batalhas tivessem sido perdidas de uma vez. E se não vier? Vera apertou seus braços com mais força. Mesmo que não venha, você fez a escolha certa. Sua voz não tremia. Mostrou a ela, e a si mesmo, o que significa viver com a consciência limpa. Isso vale mais que qualquer conforto, qualquer desculpa fácil. Sabia que aquelas palavras não sarariam a ferida. Não devolveriam os anos perdidos, nem apaziguariam a solidão de um pai que fora apagado da vida da filha. Mas era tudo o que tinha para oferecer, a verdade nua, e a teimosa crença de que mais cedo ou mais tarde a justiça, mesmo a tardia, encontraria seu caminho. Ficaram assim, abraçados na cozinha apertada, enquanto lá fora o último neve de março derretia em silêncios molhados. A primavera chegava sem aviso, como se alguém tivesse virado a página de um calendário esquecido. Ontem os galhos das árvores ainda se agarravam a um céu cinza. Hoje os botões inchados prometiam explodir em verde a qualquer momento. Vera sentiu o primeiro sopro da mudança no caminho de volta do trabalho. Pequenas folhas rompiam a casca dos choupos junto à policlínica, teimosas, frágeis. Parou, fechou os olhos e deixou que o sol da tarde aquecesse seu rosto. Algo dentro dela também se mexia, como se, após um longo inverno, suas próprias raízes começassem a esticar-se em direção à luz. A vida, afinal, insistia em renascer. Slava saía todas as manhãs para a fábrica, voltava à noite com as mãos sujas de graxa e os olhos brilhando de um cansaço feliz. Recusará a oferta de Vera para procurar um lugar só seu. É caro demais, e ainda não ganho o suficiente, disse, embora ambos soubessem que a verdade era outra. Ele não queria ir embora. À mesa do jantar, enquanto ela observava suas mãos calosas traçarem esboços em guardanapos, Vera reconhecia aquele fogo nos olhos, o mesmo que ardia quando falava dos computadores quânticos naquela revista amarelada, anos atrás. Às vezes ela o visitava no galpão, levando a marmita no termômetro gasto, a tinta descascando. Encontrava-o curvado sobre a prancheta, lápis na mão, desenhando as linhas precisas de um futuro possível. Ao redor, jovens engenheiros, alguns ainda com cara de estudante, ouviam-no em silêncio religioso, como se cada palavra fosse uma revelação.
Aqui explicava Slava, apontando com a ponta afiada do lápis para um detalhe no projeto. Este mancal amortece a vibração como a areia amortece as oscilações de uma corda. Entendem? Eles assentiam, mesmo que nem todos compreendessem por completo. Mas olhavam para ele com uma mistura de admiração e fome, a fome de quem reconhece um mestre. Um dia, Vera chegou justamente no momento em que o primeiro torno restaurado era ligado. Slava estava parado junto ao painel de controle, a mão pairando sobre a alavanca, o corpo tenso como uma corda de violino. Quando a máquina rugiu suave, quase sem tremor, os operários aplaudiram. Ele, porém, apenas fitou o mecanismo, e seus olhos, aqueles olhos que já haviam chorado tanta coisa, brilharam de um modo que não era só alívio. Era algo maior, algo que se parecia com redenção. Naquela noite, o telefone tocou cedo. A voz de Slava, ao outro lado da linha, soava jovem, vibrante. Vera, funcionou. O sistema responde melhor do que antes. Ela sorriu, ouvindo descrever cada detalhe com a paixão de quem fala de um milagre, de um filho, de um amor renascido. Não era assim que se falava de engrenagens. Era assim que se falava de vida. Isso é um avanço, insistia Vera, enquanto Slava, constrangido, afastava a ideia com um gesto. Ah, não exagere. Só um teste. Ksenia, que observava o marido com uma mistura de ternura e surpresa, notou algo raro. Ele não costumava se animar tanto com estranhos. Decidida, colocou o copo sobre a mesa com um gesto firme. Slava, quero oferecer ajuda. Minha empresa se especializa em investimentos industriais. Posso fazer uma análise do seu projeto de graça, como um favor entre amigos. Ele a olhou com desconfiança. Você está falando sério? Absolutamente, respondeu Ksenia com um sorriso. Denis, que até então ouvia em silêncio, acrescentou. Você tem uma tecnologia única, e eu confio em profissionais. Menos de uma hora depois, Ksenia já estava sentada à mesa, cercada pelos documentos que Slava trouxera da fábrica. Murmurava cálculos, clicava no teclado da calculadora, fazia anotações frenéticas. Até que finalmente recostou-se na cadeira com um suspiro profundo. Meu Deus, que potencial! Se o projeto for lançado em escala total, a fábrica pode dar lucro em um ano. Precisam de investimento em marketing, de novos mercados. Posso conectá-los aos nossos parceiros. Slava balançou a cabeça, incrédulo. Nós só pensávamos em sobreviver. Sobreviver? Ksenia bufou, com um gesto de impaciência. Você pode crescer. Sua tecnologia não tem concorrentes. Sabe o que isso significa no mercado atual? Vera os observava com uma felicidade quieta. Sua Ksenia, sempre tão pragmática, tão rígida, florescia ao falar das possibilidades da fábrica. Slava, geralmente contido, ouvia com uma atenção que parecia revelar um mundo novo diante dele. Mais tarde, quando os homens saíram para fumar na varanda, Slava por companhia, embora não fumasse, Ksenia sentou-se ao lado da mãe. Mãe, vejo que você está feliz, disse baixinho. Pela primeira vez em 6 anos. Vera baixou os olhos, envergonhada. Ksenia, nem sei o que dizer. A filha a abraçou com ímpeto. Não precisa ter vergonha. Você merece ser feliz. E o Slava é um homem bom, raro. Vera sentiu a voz tremer. E se eu perder de novo? Ksenia segurou suas mãos. Não se pode viver com medo, mãe. Papai não gostaria que você parasse de viver. Ele sempre dizia, viva, Verocha, sem olhar para trás. O parque da cidade afogava-se no verde de julho. O sol fragmentava-se nas gotas do chafariz, espalhando reflexos coloridos. Slava e Vera caminhavam lentamente pela alameda, de mãos dadas pela primeira vez sem se esconder. Era um dia especial, o dia da vitória da fábrica, como os operários o chamaram. A primeira linha de produção havia sido restaurada, as máquinas voltaram a funcionar. Uma pequena celebração íntima com música, discursos e churrasco no gramado ao lado da fábrica. Depois das formalidades, Slava sugeriu um passeio pelo parque, fresco e tranquilo após o calor das oficinas. Crianças brincavam perto do chafariz. Adolescentes sentavam-se na borda, balançando os pés na água. De repente, Vera sentiu a mão de Slava enrijecer na sua. Ele parou, olhando fixamente para frente. Polina, seus lábios formaram um nome sem som. Uma adolescente de longos cabelos claros e olhos cinzentos estava à beira do chafariz. Vestia um vestido branco, segurava um livro, e era tão parecida com Slava, frágil, delicada, que não havia dúvidas. Ela levantou o olhar e também congelou. O sangue fugiu de seu rosto. Papai, sussurrou incerta. Entre eles, 10 passos e 3 anos de separação. Polina apertava a bolsa com nervosismo, sem saber o que fazer. Slava deu um passo à frente. Polecha, é você mesmo? Ela sentiu. Os olhos brilhavam com lágrimas prestes a cair.
Soube que você trabalhava na fábrica. Li na reportagem do jornal. Mamãe proibia procurar, mas eu precisava ver você. Eu escrevi para você. Tantas cartas. A voz de Slava falhava. Eu sei, Polina não conseguiu segurar as lágrimas. Encontrei 43 cartas há um mês, escondidas nas coisas da mamãe. Nunca te abandonei, Polesha, ele disse, a voz trêmula. Nunca. Pensava em você todos os dias. De repente, Polina lançou-se nos braços do pai. Perdoe-me, papai, perdoe por não ter procurado antes. Não há nada a perdoar, minha filha. Slava a abraçou forte, as lágrimas escorrendo. O importante é que você está aqui. Eles permaneceram abraçados junto ao chafariz, e o tempo parou. Ao redor, o parque seguia vivo, crianças rindo, água caindo. Mas para eles só existia aquele instante, o reencontro depois de uma longa perda. Vera afastou-se discretamente. Precisavam daquele momento a sós. Parou junto a um canteiro de petúnias vibrantes, enxugando as lágrimas que escorriam, lágrimas de alegria, de alívio. Obrigado, Senhor. Obrigado por ele ter esperado por isso. Obrigado por eu ter ajudado a mantê-lo vivo. A gratidão brotava do fundo da alma, não dirigida a ninguém em específico, mas à própria vida, a seus giros inesperados. Aquele acaso que os unira numa noite de fevereiro. E se eu não tivesse passado por aquele banco? Slava acenou, chamando-a. Venha, Vera. Ela aproximou-se tímida sem saber como agir. Polesha, está é Vera Andreevna, disse Slava com orgulho e carinho. A pessoa que salvou minha vida. A garota enxugou o rosto molhado e estendeu a mão fina, com dedos longos como os do pai. Obrigado por meu pai. Sem você. Vera não resistiu. Abraçou-a. Você é um pedaço dele. Mas foi ele quem se salvou, minha querida. Eu só estive por perto. Sentaram-se no banco perto do chafariz, e Polina começou a contar sobre si. Vivia com a mãe e o padrasto, estudava no ginásio, sonhava em ser engenheira. Como papai, acrescentou com um orgulho infantil que fez Slava segurar a respiração. E sua mãe não se opõe? Polina sorriu, e naquele gesto havia uma sabedoria além dos anos. Mamãe acha que eu deva ser economista, mas eu quero criar coisas de verdade, como você. Isso é mais importante que dinheiro. Slava olhava para a filha com uma admiração tão profunda que parecia ver não uma adolescente, mas uma futura gênia. Você cresceu, Polesha. E cresceu do jeito certo, disse emocionado. Ao se despedirem, Polina perguntou hesitante. Posso vir nos fins de semana? Claro, Slava iluminou-se. Sempre que quiser. E a mamãe? A voz da garota soava firme. Sou adulta. Tenho o direito de ver meu pai. Vou conversar com ela. Aquela determinação tranquila fez Vera entender. Sim, ela é frágil, mas é a própria essência do Slava. A mesma teimosia, o mesmo senso de justiça. E ao vê-los lado a lado não eram apenas pai e filha, eram dois ramos da mesma árvore, dois reflexos de uma mesma alma. Seus rituais já faziam parte da rotina como o bom dia e a boa noite. Enquanto girava a xícara entre os dedos como se organizasse os pensamentos, Slava anunciou. Me ofereceram um apartamento funcional. Como chefe de projeto tenho direito a um de 2 quartos. Vera sentiu o coração se apertar. Sabia que aquilo era natural, inevitável, mas algo dentro dela resistia, recusava-se a soltar. Parabéns, disse, forçando a voz a permanecer firme. É bom. Você precisa do seu próprio espaço. Recusei, respondeu ele, simples. Os olhos de Vera se arregalaram, surpresos. Por quê? Slava tomou suas mãos entre as suas mãos secas, quentes, marcadas pelos calos do lápis e da régua. Olhou-a nos olhos, sem rodeios. Porque não quero depender só do trabalho de novo. Porque já tenho um lar aqui. Com você. Vera calou-se, com medo de acreditar, com medo de que um gesto ou palavra errada quebrassem aquele momento. Eu não sei falar bonito, continuou ele. Sou engenheiro, acostumado com fórmulas exatas. Então vou direto, eu a amo e quero passar o resto da vida ao seu lado, se você aceitar. As lágrimas ardiam em seus olhos. Slava, eu tenho 56 anos. Não sou bonita, não sou jovem. Você é a pessoa mais extraordinária que já conheci, interrompeu, com uma sinceridade que não deixava espaço para réplicas. Você me devolveu a vida. Mostrou que é bondade de verdade, a que não pede nada em troca. Ela baixou o olhar para suas mãos entrelaçadas. Tenho tanto medo de perder de novo. Não aguentaria. Ninguém sabe o que o amanhã guarda, murmurou ele. Mas prometo, ficarei ao seu lado enquanto puder. E todos os dias agradecerei aquela tempestade de fevereiro. Sim, sussurrou Vera entre lágrimas. Sim, Slava. Aceito. Ele se levantou, contornou a mesa e pela primeira vez desde que se conheciam beijou-a. Um beijo terno, grato, como se tocasse algo frágil e precioso.
Do lado de fora as folhas amarelas caíam, outono dourado, um novo começo. Declara os marido e mulher. A funcionária do cartório sorria para o casal não mais jovem à sua frente. Podem trocar as alianças. Uma cerimônia simples, sem alarde. Slava e Vera deslizaram os anéis modestos nos dedos um do outro, com uma timidez de adolescentes no primeiro encontro. Os padrinhos Ksenia Kondenis, Polina Gromov e Evdokia Stepanovna aplaudiram. Gorko exigiu Evdokia e os recém-casados se beijaram enrubescidos, sob os murmúrios de aprovação. Em casa, à mesa festiva, reinava um clima único, alegria quieta, calor, certeza. Evdokia levantou-se, ergueu a taça de champanhe. Queridos Vera e Rostislav, vocês provaram que nunca é tarde para recomeçar. É em pessoas como vocês que o mundo se sustenta. Polina, sentada com postura ao lado do pai, também se levantou com seu copo de suco. Papai, Vera Andreevna, obrigada por me mostrarem que existem coisas mais importantes que dinheiro. Honra, consciência, amor, tenho orgulho de vocês. A voz da adolescente carregava uma sabedoria que muitos adultos invejariam. Vera sentiu os olhos arderem. Ksenia abraçou a mãe, sussurrando: Mãe, estou tão feliz por você. Merece toda essa felicidade. Quando os convidados se foram, ficaram só eles dois. Lavavam a louça, trocando brincadeiras como um casal de décadas. Tisha ronronava na janela, entreabendo os olhos para o sol poente. Lá fora caía a primeira neve de outubro, precoce, ainda não invernal, mais parecida com pétalas brancas de macieira. Lembra daquela nevascada em fevereiro? Perguntou Vera, observando os flocos dançarem. Lembro. Slava aproximou-se por trás, abraçou seus ombros. Naquele dia decidi, acabou. Sentado naquele banco pensei, é isso, Setlov. Fim. E eu voltava do plantão pensando, outra noite sozinha, outro apartamento vazio. E então você. Ficaram ali diante da janela, vendo a neve cair. Às vezes disse Slava baixinho, os gestos mais simples mudam tudo. Você poderia ter passado reto. Não poderia, sorriu Vera. Algo me segurou. Talvez o Igor, lá de cima, tenha me empurrado? Talvez. Ou talvez você só tenha reconhecido um bom homem quando viu. Tinha um, concordou ela. E agora tem o outro. Sobre a mesa, o termo de 1987, com a tinta verde descascada. Ao lado, as 2 xícaras com vasilhas azuis. O relógio de parede, consertado por Slava nos primeiros dias, tic-taqueava, marcando um tempo novo. Sabe o que aprendi nesses meses? Perguntou ele de repente. O quê? Felicidade é ter para onde voltar. É abrir a porta e encontrar calor, alguém esperando. Vera encostou-se nele, inspirando seu cheiro familiar. Sabonete, colônia barata, um toque de pó de metal das máquinas. Sempre estarei esperando. Lá fora a neve rodopiava não a fúria de fevereiro, mas a maciez de outubro. E sob a luz amarela da cozinha, 2 vultos se fundiam. 2 pessoas que na tempestade da vida haviam se encontrado.